Olá, eu sou Hélio Ferraz da Costa, do canal Mago do Realismo de Kennedy Litai. A Bíblia, o Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz que, animados pelo mesmo espírito de fé, sobre o qual está escrito, acreditei, por isso falei. Também nós acreditamos e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos colocará ao lado dele juntamente com vocês. E tudo isso se realiza em favor de vocês, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Nossa, muito comovente, eu me sinto muito comovido com isso. Nossa, como que eu me sinto comovido, né? Não, sem hipocrisia, dá vontade até de chorar. Primeiro, né? Aquele que ressuscitou, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus é quem? É Deus. Deus, né? Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, né? Eu preciso entender um pouquinho de português. Aquele, né? É um pronome demonstrativo. Aquele, pronome demonstrativo, tá? Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, então que alguém ressuscitou o Senhor Jesus, esse alguém seria Deus, né? E aí você tem, então você já não tem um monoteísmo, né? Essa conversa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma coisa só, isso é conversa, tá? Isso é conversa, isso não é uma religião verdadeiramente monoteísta. Verdadeiramente não é, porque o próprio conceito do Espírito Santo, ele é um símbolo pagão. Inclusive, em Horus também, a Isis Mary, quando concebe Horus há 3.000 anos antes de Cristo, uma virgem que concebe Horus há 3.000 anos antes de Cristo, que concebe também uma virgem que concebe um filho, né? Inclusive está errado na tradução também, porque eles traduziram errado, né? No hebraico original seria moça e não virgem. Mas compatibilizando com a história de Horus, né? O Espírito Santo é representado por quem? Por uma ave. Né? Você vê que dentro da religião pagã, né? O Espiritismo em religiões mais antigas, o Espírito Santo em religiões mais antigas, né? Que o Espírito Santo que é um estado que fica aqui no Brasil, que se chama Espírito Santo, não é só isso, nada mais além disso. O Espírito Santo é pagão, é simbolizado por uma ave, por uma ave também. E no cristianismo é simbolizado por uma pomba. Né? Se você lê ali na parte de Maria, por exemplo, né, que quando Maria teve o filho, né, que chegou para o José, olha que eu tive um filho do Espírito Santo. Imagina hoje você chegar para alguém aparecer grávido em casa falando que o seu filho é do Espírito Santo. Né? Isso vai ser motivo de riso, né? De chacota mesmo, né? de piada. Então, Horus, há 3.000 anos antes de Cristo, ele também concebeu, a Isis Mary, que era o nome da mãe de Horus há 3.000 anos antes de Cristo, também deu à luz também através do Espírito Santo também, que era simbolizado o quê? Por uma ave, como no cristianismo o Espírito Santo é simbolizado por uma pomba. Isso também é de cunho pagão, de cunho totalmente pagão, das culturas pagãs, politeístas, que adoravam a vários deuses, que eles tanto perseguiam, que eles tanto criticavam, porque eles sempre tentavam se diferenciar daquilo que os outros povos estavam fazendo, né? Mas você não coloca nenhuma proibição na Bíblia que eles não estão fazendo, né? Se eles proíbem tal fato ou tal fato é porque eles estão praticando tal fato, né? Como os outros povos, e eles queriam se diferenciar, se legitimar, um povo que não tinha legitimação e tenta se legitimar através da religião, né? Um povo já ultrapassado, uma ideia arcaica, né, que se chama cristianismo. Aí muitos perguntam, mas por que nos canais ateístas se fala tanto do cristianismo? Porque no Brasil, 86,6% das pessoas são cristãs. Elas são cristãs. Por quê? Porque os portugueses trouxeram essa porcaria para cá,
entendeu? Trouxeram esse lixo para cá. Aí você tem que ir lá estudar história e saber como que chegou em Portugal, como que chegou na Europa, como que essa porcaria, essa mitologia, ela foi se difundindo, ela foi se proliferando, ela foi se espalhando. Aí você vai entender que o seu Deus, que o seu Deus, ele é inventado pela própria mente humana, né? É criação, é produto do próprio homem. Se um povo é intolerante, o seu Deus será intolerante. Se ele é preconceituoso, você vê então ali que no Antigo Testamento esse mesmo Deus cristão, esse mesmo Deus de Israel, né, que é o mesmo Deus para os cristãos, aquele Deus de Israel, ele tem atributos humanos, né? Ele é totalmente irascível. Depois ele dá a cara a tapa, ele prega o amor, a paz, né? Quanta contradição. E depois ele tem uma recidiva, né? Aí ele tem uma recaída. E aí ele oferece o seu próprio filho em holocausto, né? Porque são pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Você então não tem um monoteísmo aí, você tem um politeísmo aí, né? Uma adoração de outros deuses. Se você pegar no original Elohim, inclusive, Elohim na palavra hebraica é uma palavra pluralizada, que está pluralizada, ela significa deuses. Lá no Gênesis, no original, você vai ver, no princípio os deuses criaram. Né? Porque sempre os povos, assim, eles tiveram uma influência muito grande dos povos, e comumente os povos eles eram politeístas. Eles adoravam a vários deuses, né? O Constantino I, de uma forma muito inteligente, ele resolveu esse problema, né? Por exemplo, dia 25 de dezembro era um dia de uma festa pagã, e ele substituiu pelo nascimento de Cristo, porque Cristo nunca nasceu em 25 de dezembro, né? Como homem histórico, né? Como homem histórico, não há nenhum relato, a não ser em Flávio Josefo, que foi comprovada a adulteração da existência desse Messias. Já o Jesus, homem, ele pode ter existido, e através dele criar uma seita, né? Você vê que tem tantos malucos aí, por exemplo, o Henrique Cristo, né? Ele tem uma casa, eu achava até que ele era pobre, o Henrique Cristo, mas o Henrique Cristo, ele tem uma seita, ele tem uma casa avaliada em 2 milhões, né? Anda armado ali dentro, tem cerca elétrica, e é composto assim, a seita dele é composta por mulheres, né? E que mulheres, inclusive até crianças que ele já pegou ali com 7 anos de idade, com 6 anos de idade, né? E fez uma lavagem cerebral, porque na realidade ele sofre de um transtorno, né? Um transtorno de personalidade ali, em que ele gosta de beber cerveja, de jogar bilhar, né? Não é uma pessoa louca, né? É uma pessoa que tem um tipo de desvio, de transtorno de personalidade, né? Porque segundo eu li, né? Teve outros tempos que ele achava que ele era o Napoleão Bonaparte. Mas é incrível que muitas pessoas acreditam que ele realmente é um Henrique Cristo. Então, para você ver que não é difícil você criar em cima de um homem comum, de um mortal comum, você criar uma lenda, você criar uma superstição, você criar um mito, assim como o Henrique Cristo. Porque muitas daquelas pessoas acreditam que ele realmente é o verdadeiro Cristo, né, com aquela coroa de espinhos, de plástico na cabeça, né? A gente fica vendo assim, né, que a religião, ela faz parte ela está dentro do reino da loucura mesmo, né? Dentro do reino da loucura. Porque nós ateus nos guiamos pela lógica, nos guiamos pela sanidade mental, pelo equilíbrio. O ceticismo é a nossa base, é a nossa infraestrutura, é o nosso alicerce, entendeu? Para que possamos simplesmente distinguir a realidade da ficção, a realidade dos mitos. Religião, liberte-se dessa má ideia. Deuses não existem. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, como sempre disse o meu grande amigo, professor Eustáquio. Eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal O Mago do Realismo. Muito obrigado.